Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Reformado, Sempre Reformado. O objetivo do nosso canal é poder contribuir com o seu crescimento espiritual, fortalecimento da sua fé e, é claro, tirar a sua dúvida sobre assuntos polêmicos da Bíblia e ver qual a visão correta desses textos e o que ele nos traz, qual o verdadeiro ensino que esses textos podem nos trazer e vão nos mostrar. Eu já quero convidar você a se inscrever no nosso canal, a ativar as notificações. Nós estaremos publicando um vídeo toda sexta-feira. Então, você esteja nos acompanhando, divulgando o nosso canal, para que as informações que vão ser tratadas aqui possam chegar a outras pessoas e também contribuir, né, para o crescimento espiritual de várias pessoas. O nosso objetivo aqui não é trazer polêmicas, pelo contrário, é trazer respostas. Por isso eu tenho sempre dito, né, que perguntas honestas merecem respostas sinceras e bíblicas. Então nós trabalhamos em cima dessa meta e queremos contribuir com o seu crescimento espiritual. Bom, vamos começar o assunto de hoje. Nesse vídeo nós vamos tratar dos 4 pilares de um casamento bíblico. Quais são os 4 pilares que a Bíblia nos apresenta a respeito do casamento? E aí nós vamos tratar aqui de alguns assuntos de forma bastante sincera. Espero que você possa aprender e possa transmitir esse conhecimento para outras pessoas também. Bom, qual é o nosso texto? Para começar, eu gostaria de ler 2 textos com vocês. O primeiro texto está lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, e o segundo texto é Mateus 19, do versículo 2, aliás, do versículo 3 até o versículo 5. Acompanhe conosco aí a leitura desse texto. Vamos ao primeiro texto, Gênesis 2, 24, quando fala ali que Deus estava criando o homem e a mulher. Então, o texto nos diz o seguinte, uma ordenança de Deus. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. O segundo texto de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 3 até o versículo 5, diz o seguinte, o Senhor Jesus sendo interrogado, e ele dá a seguinte resposta aos fariseus, diz assim o texto. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez, e disse, portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne. Bom, aqui nós temos a Jesus repetindo, né, a determinação que o Senhor Deus deu ao ser humano, à humanidade. Então, nós vamos tomar esses 2 textos por base e vamos também ler alguns outros textos. O que nós podemos aprender dentro desses textos? Bom, o primeiro pilar do casamento bíblico, e veja que eu digo aqui o casamento bíblico, não o casamento cristão, né? Porque o casamento cristão está dentro dos padrões bíblicos. Então, ele se aplica a judeu, ele se aplica a cristãos, ele se aplica a toda espécie de grupos, né, que seguem a palavra de Deus. Então, qual o primeiro pilar que a Bíblia nos mostra aqui do casamento bíblico? O casamento bíblico ele precisa ter o primeiro pilar, ele precisa ser um casamento heterossexual. Veja bem o que diz lá em Gênesis, no capítulo 2. Deixará, portanto, o homem
seu pai e sua mãe e apegar-se a uma mulher ou à sua mulher. Então, Jesus ele repete, ele acrescenta algo mais. Não tem deslido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea. Então veja bem, o casamento bíblico ele precisa ter como primeiro pilar a heterossexualidade. Deixa eu explicar. Heterossexualidade é simplesmente aquela situação em que o homem gosta de uma mulher e uma mulher gosta de homem. Isso é ser heterossexual. Quero deixar isso aqui claro que pode ser que tenha algumas pessoas que não saibam essa diferenciação. Então, heterossexual é isso. É homem que gosta de mulher e a mulher que gosta de homem, né? Diferente de homossexual, né? E aí eu vou falar alguma coisa aqui. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente, o casamento bíblico é um casamento entre um homem e uma mulher, entre um macho e uma fêmea, um representante da humanidade macho e um representante fêmea. Então, a primeira coisa, não há espaço no casamento bíblico para uma união diferente dessa. Primeira coisa, o casamento bíblico, ele é um casamento heterossexual, é entre um homem e uma mulher. Aí algumas pessoas, né, e eu não quero causar nenhum problema aqui, nenhuma celeuma, eu tenho certeza que algumas pessoas aí vão ficar com raiva de mim, mas não sou eu que defini. Palavra de Deus, nós estamos simplesmente trazendo o que a palavra de Deus traz. Então, nós vivemos uma sociedade pós-moderna e aonde as pessoas têm um conceito de família bastante abrangente. E aí, para isso, vão lançar a mão de uma série de argumentos, né? Qual a dificuldade de vocês aceitarem um casal homossexual? Veja bem, olha lá, eles adotaram uma criança, 2, 3, que estava passando fome e estão criando essa criança com amor, com carinho. Bom, esse é um padrão social. Existe uma grande diferença. É um padrão social, ele é um padrão aceitável por nossa sociedade, é louvável, com certeza, não sou contra a parte social dessa união, né? Então, assim, eu não estou aqui rebatendo, nesse primeiro momento, esse lado social dessa união entre um homem e um homem, entre uma mulher e uma mulher. Não vou entrar nesse mérito. O que a palavra fala disso? Nós teremos um vídeo apropriado para tratar desse assunto depois. Mas aqui, no princípio bíblico, o primeiro princípio que nós temos que aprender é que um casamento bíblico, e eu sou cristão, como diz, eu sou da presbiteriana do Brasil, né? Alguns vão dizer da tradicional, né? Pé roxo. Mas um casamento bíblico, eu como cristão, tenho a Bíblia como a minha única regra de fé e prática. E se você também tem a Bíblia como sua regra de fé e prática, sua única regra de fé e de prática, você tem que entender que o casamento bíblico, ele parte de um princípio de heterossexualidade. É entre um homem e uma mulher. Assim disse o Senhor em Gênesis e o Senhor Jesus diz lá em Mateus. Inclusive Jesus, como eu disse, ele acrescenta: vocês não viram que no princípio Deus fez um macho e uma fêmea? E portanto, deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, o homem, o seu pai, a sua mãe, e se unirá a uma mulher. E aqui é mulher do sexo feminino. Não é uma pessoa que se acha mulher, ou que se vê mulher, ou que se sente mulher. Também não vou entrar nessa discussão, não, que não é o meu ponto aqui agora. Mas a Bíblia está dizendo uma mulher. Por quê? Porque o objetivo dessa união é ter filhos, é a procriação, é a constituição de uma família. Lógico, como eu disse, né, hoje há um conceito muito amplo de família, né? O que é família, né?
Então, assim, eu não vou entrar nesse mérito, porque aqui eu estou tratando de um princípio bíblico, não de um princípio sociológico, antropológico. Estamos tratando de um princípio bíblico. Então, o primeiro grande pilar do casamento bíblico é a heterossexualidade. Bom, e qual seria então o segundo pilar do casamento cristão, da união cristã?